Olá, começando mais um De Tudo Um Pouco, e hoje com participação de mulheres. A gente estava devendo, estava muito majoritário os homens nesse programa. A gente traz hoje a Eduarda França e a Priscila Girão. Vou já apresentar as duas, tá bom? Elas fazem parte do projeto Criança Maranata, tá bom? Tá bom, gente. E que traz como lema, o nome Maranata é Ora Vem Senhor Jesus. Ela vai explicar melhor essa frase, porque eu não consigo dar a flexão que deveria, tá bom? E eu deixo bem à vontade para vocês darem as suas primeiras palavras. Vamos começando aqui com a Eduarda França, que é esposa, pastora, advogada, também presidente da ação beneficente que cuida do projeto Criança Maranata. Eduarda. Boa tarde, é um prazer estar aqui nesse podcast, né? Eu gostaria de agradecer por essa oportunidade, mas podermos falar um pouco sobre do que nós estamos desenvolvendo nos últimos anos dentro da cidade de Maranguape, né? Sou presidente da instituição e hoje nós estamos localizados ali no bairro Novo Maranguape, Novo Maranguape 2, para alguns conhecido como Área Seca, né? É a última rua do bairro. E nós temos atendido, né, crianças de 7 a 17 anos, através do projeto Escolinha de Futebol Nova Geração, que foi um projeto que foi aprovado pela Lei de Incentivo ao Esporte, em parceria com o governo do estado, né, patrocinado pela empresa Enel, e também temos a parceria da Prefeitura Municipal de Maranguape. Legal, muita parceria e muito trabalho. A gente vai já conversar sobre isso aqui no off, a gente já tem mais ou menos o tempo delas. E aí a gente tem a Priscila Girão. Se apresente, Priscila. Priscila é evangelizadora, é missionária, é assistente social, é colaboradora do Criança Maranata. O que mais? Diga tudo aí que você... É isso aí, eu estou muito feliz de estar aqui, obrigada, né? É uma oportunidade ímpar. E estou lá, né, no Criança Maranata, na associação, contribuindo como assistente social, também como missionária, né? Porque nós entendemos que nós temos uma missão, né, que é principalmente a de auxiliar principalmente a criança e o adolescente que estão numa situação mais vulnerável, especialmente social, né, mas também isso vai para outras áreas, né, tem outras demandas também que essas crianças trazem, e aí missionária por isso, por ter uma missão, né, e aí a gente vai aqui ao longo dessa nossa conversa se aprofundar nisso, para que vocês possam conhecer mais o projeto Criança Maranata aqui em Maranguape. E a escolha, tá? Aí vocês decidem quem vai responder essa pergunta. A escolha da atividade futebol, tá? Para o projeto. A gente vai já falar do projeto. Então vamos começar assim. Vou fazer um viés de frente, de costa, de lado, de cima. A escolha do futebol, de onde veio? Nós entendemos que o futebol, ele hoje é um esporte universal, né? Qual a criança na periferia que não sonha em ser o Neymar ou o Cristiano Ronaldo, né? Então, na perspectiva de alcançar essas crianças que muitas vezes não vai ser chamada diretamente para o assistencialismo, se eu convido uma criança para vir para o reforço, tem um nível de chamado. Agora, quando eu chamo ela para vir para uma escolinha de futebol, onde lá eu posso proporcionar a ela que ela no futuro se torne ou Neymar ou Cristiano Ronaldo, eu consigo fazer essa aproximação melhor. E através dessa aproximação, eu consigo trabalhar em outros aspectos da vida dessa criança. Porque o futebol foi o ponto de entrada dela. Mas através do futebol, nós conseguimos trabalhar o social, né, as habilidades cognitivas, motoras, trazer essa família para perto. Muitas vezes as crianças são abandonadas, tem os pais dentro de casa, mas são abandonados. Mas quando essa criança, para ser inserida no projeto,
a mãe precisa ir para reuniões, precisa ter um acompanhamento, né? Aí nós conseguimos fazer, além de trazer a criança, também trazer a família. Então, o futebol foi mais como uma questão do atrativo, né, para as crianças se achegarem até os outros pontos em que nós queremos transformar a vida dessas crianças. Inteligente. Eu trabalho com marketing, por isso a pergunta principal foi logo essa, assim, para... Pois não, Priscila, o que é que você... Sem falar também que, assim, mesmo que essas crianças, elas não se tornem, né, profissionais dessa área, né, do futebol, mas, assim, o ensino, através do futebol, você consegue trabalhar muito a disciplina, a cooperação, né, o engajamento, essa criança começa a se expressar melhor, a própria competição, porque a gente promove competições, até recentemente eles participaram agora de uma competição aqui na ABB, e assim, eles se motivam e tira essas crianças de um universo ocioso, onde elas não têm perspectiva, elas estão ali alheias, inclusive estão mais suscetíveis a serem captadas por organizações criminosas que têm más intenções, porque eles ficam na rua, eles ficam à toa, né? Então, quando você traz a proposta de vem para a escolinha de futebol, eles chegam lá achando que é o quê? Só jogar bola, mas na verdade eles vão ser empoderados, né? Eles vão ser instruídos de que sim, eles são capazes, eles podem conquistar sonhos. Que tipo de sonho você tem? Inclusive, nós tivemos uma experiência muito boa, né, recente, de levá-los à Arena Castelão. E nós colocamos uma certa meta. Nós dissemos para ele, olha, quem tiver frequência no mês X, não faltar de jeito nenhum, vai ser selecionado para conhecer a Arena Castelão. E 90% deles não tinham ido ao Castelão. Só que assim, nós não Nem fomos... na arquibancada. Exato, nós não levamos eles para assistir a um jogo. A gente fez um passeio dentro da Arena Castelão. Inclusive, eles conheceram o museu, não foi, Eduardo? O Museu do Castelão, que nós nem conhecíamos também, nós tivemos esse acesso. Eles conheceram a sala de imprensa e eles puderam sentar naquelas cadeiras, né? Que os jogadores dão as entrevistas. Olha, vocês não têm ideia de como esses meninos voltaram. Eles retornaram, outras crianças, eles falaram, tia, o meu sonho é dar uma entrevista, eu vou ser um jogador, sabe? E outros que sonhavam em ser jornalistas se tornarem jornalistas para poder entrevistar o jogador, sabe? Então eles começaram a ampliar a perspectiva. Agora você me diz, se nós não tivéssemos, né, pensado em criar a escolinha, em proporcionar isso, essas crianças, elas continuariam nas ruas, terminou a aula, vai brincar na rua, fica lá ocioso, muitas vezes até mesmo na internet, suscetível também a receber inúmeras informações que podem prejudicá-las, né? E a gente se limitaria, por exemplo, a ações assistenciais, que é essa questão da doação de uma cesta básica, que não resolve a vida, né? Muitas vezes só tampa ali um buraco que a gente sabe que é importante, porque se a gente entrar aqui nesse tema, né, da fome, a gente sabe o quanto isso é pertinente, mas a gente quer não só... Né? Você está falando da existência real da dificuldade e deficiência alimentar, para a gente falar no geral, para não dizer assim, um nome tão forte como a gente está falando sobre problema, e aí a gente pode já falar sobre a denominação que a prática de vocês internamente junto com os colaboradores que trocaram a palavra problema por desafio. Exatamente. Né? Então, assim, essa deficiência alimentar que nós temos é real e que também é interessante que o projeto ajudasse. E a gente não quer apenas se tornar, ser conhecidos, né? Conhecidos como aquela instituição que nesse mês doou tantas cestas básicas e auxiliou na alimentação, no fortalecimento aí de tantas famílias. Mas nós queremos empoderar mesmo essas mães, essas chefes de família a se tornarem provedoras dos seus lares, né? Quer dizer, nós, como o nosso fundador diz, nós não queremos dar o peixe pronto, apenas.
Temos o peixe para dar? Temos, vamos dar. Mas além disso, para além disso, nós queremos ensinar essas famílias a pescar, né? Tá aqui a vara, tá aqui a minhoca, né? Toda a estrutura. Aqui tá o espaço onde você pode pescar. Porque às vezes você dá até a estrutura, mas a pessoa não tem o acesso ao lago, por exemplo. Estou aqui usando uma metáfora, né? Que o nosso fundador utiliza muito quando vai nos treinar. Então, assim, se a pessoa não tiver acesso ao lago, do que adianta ela ter o material? Se ela é proibida de chegar naquele lago, ou ela não sabe onde é. Então, o Criança Maranata tem essa visão, né? Uma visão de fazer com que essas pessoas, sejam crianças, adolescentes ou adultos, eles sejam protagonistas da sua história. Eles não sejam meros espectadores onde vai deixar, como diz aquela música, deixar a vida me levar. Não, peraí, vida, eu quero fazer assim, eu quero caminhar assim, eu posso fazer assim. E a gente percebe isso nas crianças, né? Com uma atividade aparentemente assim tão simples que é o futebol, mas já temos um ano com essa prática. A gente percebe agora, ao final de um ano, o quanto essas crianças foram empoderadas, o quanto elas conseguiram alcançar mais as possibilidades de sonhar e de chegar assim, né? Se Deus permitir, até onde elas realmente querem. Show de bola, né? Usando aqui o jargão do futebol. É verdade. O jargão do futebol. Mas eu vou ficar aí brincando com as duas, vai para lá, vai para cá, um ping-pong. A doutora Eduarda França tem uma lista aqui no tablet. Inclusive, eu tô. Sabe aquela ciúme, inveja branca? Tô doido para ter um tablet aqui, olha como é que eu tô aqui, papel e lápis, né? Mas as coisas são assim. A doutora trabalha muito como doutora, trabalha muito como pastora, trabalha muito como esposa, com certeza. Estava aqui a minha querida amiga Priscila já falando, e também com o projeto que ela brilha os olhos quando fala. E aí a gente percebe que algo vem do ora vem Senhor Jesus. Coloca para mim essa frase dentro do contexto de tudo que representa o projeto Criança Maranata, essa construção. Assim como nossa Constituição, né, chama Deus, também nós chamamos Deus para esse projeto. Tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Nós entendemos que hoje nosso contexto social tem o contexto da laicidade, e isso em todo momento ele é respeitado no nosso projeto, mas nossas crianças e famílias atendidas, eles sempre são chamados a entender que existe um ser supremo, que ele que provê, ele que nos ajuda, ele que cuida, né? Então esse significado, ora vem Senhor Jesus, né, traz toda a existência do que nós acreditamos, né? Inclusive tem histórias fantásticas dentro do projeto, né, das crianças, né, que nós sempre fazemos oração, seja o Pai Nosso, que é a oração universal, né, mas foi implantado dentro do projeto uma oração que, Senhor, envia lanches mais gostosos. Então, no dia que não tem essa oração, falta isso na oração, eles falam, ô tia, as tias, né, que fazem a oração, ô tia, tá faltando os lanches mais gostosos. Então, às vezes, quando nós damos Danette, por exemplo, quem é pai e mãe, né, ou quem gosta muito de chocolate, sabe que o Danette, ele é um iogurte que, para 90% das crianças em situação de vulnerabilidade, é um produto que não está acessível à realidade alimentar delas. E quando eles chegam, a resposta deles, tia, a oração tá dando certo, né? Chegaram lanches mais gostosos. Eles até complementaram, que eles tomaram os Danone, daí eles falaram assim, agora a gente vai pedir lanches muito mais gostosos, porque já chegou o mais gostoso, agora quer muito mais. Pois então, crendo nessa sensacional, nessa proposta, né, que realmente nós precisamos
em quem acreditar, né? Nós vivemos na sociedade da descrença, né? E quantas pessoas têm sido dominadas por descrença, seja ela política, familiar, né, moral, cívica, e a gente entende que nós precisamos implantar nessas vidas que sim é possível acreditar, que sim é possível, né, ter novas perspectivas, né, e que existe um Deus que está a todo tempo disponível, né, para nos abençoar. Aí vem o projeto que mexe com essas criancinhas que buscam de forma lúdica essa nova oração, que é fantástica, ela representa muita coisa. Parece uma brincadeira, mas era uma oração fortíssima, porque ela está no querer delas mudarem a própria vida e vocês estão lá juntos. Então, como funciona a rotina do projeto? Como que é essa rotina? Como que vocês conseguiram fazer? Quantos anos tem? Quantas pessoas atendem? É, Nosso projeto, dividam aí as participações. Eu falo porque ela complementa. Eu falo Fiquem à vontade. Ela complementa. O projeto, a associação, né, existe há 14 anos. Foi fundada pelo meu esposo, né, Seu esposo é o pastor Marcos França. Isso. Né? E eu vou ter que dar o crédito aqui. Se tem um pastor, existe uma igreja. Sim. E o nome da igreja é a Assembleia Deus Maranata. Assembleia de Deus Maranata. Assembleia de Deus, esqueci o D aqui, de Deus Maranata, onde o líder é o doutor pastor Marcos França. E aí, pode continuar, por favor. Ele que acreditou, né, nesse primeiro, esse sonho veio de Deus para a vida dele. Ele estava chegando aqui em Maranguape e ele estava evangelizando algumas pessoas e essa pessoa falou para ele: pastor, eu aceitei a Jesus, mas eu e minha família ainda continuamos com fome. E aquilo ali mexeu demais com o coração dele, né? Então ele, eu preciso fazer algo mais. E esse algo mais, né, foi o projeto, né, que foi criado primeiro com sopões, né? Assim, hoje o bairro Novo Maranguape, ele tá bem desenvolvido, porque veio algumas casas da Caixa, né? Enfim, teve um crescimento bem amplo, né? Mas há 14 anos atrás, a redondeza era muito mais carente do que realmente é hoje. Na verdade, aqueles dois bairros, aquela área todinha nasceu realmente muito carente. Sim. Hoje ela é a maior. Estou dando uma ilustração para a gente entender o quão é importante o projeto, e eu fico aqui muito feliz em recebê-la. Sempre comento, desculpa cortá-la, sobre a sua, contemporizando aí a sua fala, mas eu trazendo aqui, eu sou o mais antigo aqui de todo mundo. E eu conheço aquela área, andei naquela, joguei futebol naquele lugar, muitas vezes por campeonatos, aquele campinho que tornou-se uma arena ali, bem na entrada. Sim, na área verde. Área verde. Joguei futebol ali, então eu conheço bem a história da localidade como um todo. E realmente, ela não tinha era distante. Hoje é o maior bairro de Maranguape, tá? Então ele é praticamente um bairro independente. Imagino que essa independência e esse distanciamento, de certa forma, da sede, foi interessante que um projeto, aí eu que estou colocando aqui como visionário, como cidadão, interpretando a realidade que aí o Criança Maranata foi importante para estar ali onde um bairro estava distante, já era distante, e aí ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Claro que ele vai ficando cada vez mais distante de um centro, de uma sede que tem suas prioridades. Sim. Né? E então foi criado o projeto e toda a estrutura do assistencialismo, atendimento às famílias, né? Vamos trocar esse nome de assistencialismo, vamos colocar assim, de ações, porque assistencialismo as pessoas vão pensar que vem de governo, e vocês não são o governo. Nós não somos governo, mas nós somos a terceira mão do governo. Né? Nós chegamos onde os governos não conseguem chegar. Né? Então, a gente fala do assistencialismo porque
nós chegamos com assistência Ah, onde o governo não consegue chegar. Nós temos uma determinada comunidade onde as famílias são muito carentes. Muitas vezes os gestores não conseguem chegar até lá, mas nós, quanto projeto, nós conseguimos já ter esse alcance e também a aproximação, porque pelos laços que nós vamos criando ao longo dos anos, né? Então, nós fazemos todo esse trabalho durante a pandemia, né? Veio todo aquele desafio que a fome assolou, né? Onde todo mundo fica dentro de casa. Boa parte das nossas famílias, as mães, os pais trabalhavam em lares, fazendo faxina, e aquele momento em que as não podia famílias se visitar. ficam com medo de trazer pessoas dentro da sua casa para fazer faxina, então como vai o sustento daquela família? E aí foi um momento em que nós alcançamos com mais de 80 toneladas de alimentos. Foram mais de 1.000 famílias atendidas com cestas básicas durante esse período pandêmico. E aí nosso crescimento, a nossa união junto à comunidade se fortaleceu ainda mais, né? E durante esse percurso, volta-se à realidade. Vamos para o Escolinha de Futebol Nova Geração, que hoje é a nossa atividade que acompanha as crianças de segunda a sexta-feira, no contraturno escolar, né, onde nós conseguimos alcançar as crianças de 7 a 17 anos. Show de bola. Aqui está hoje o Criança Maranata trazendo aí uma demonstração de que querer realmente faz acontecer. Não ia usar a expressão querer é poder, não, tá? Porque querer faz acontecer. Inclusive, o assistencialismo é estar presente. Para a gente falar assim, o assistencialismo é um nome técnico. Aí você coloca até assistente social, coloca isso no texto facilmente. O senso comum vai entender como o dar sem ser para ele trabalhar. É o dar por dar. E vai receber e depois vai continuar pedindo, Vocês trabalham diferente. Explica isso. Você já começou, mas no cotidiano, como que... Porque vocês têm que pedir, de certa forma. Por exemplo, a Enel... A gente tem que... A pergunta é, eu tenho que buscar formas de captar, de trocar o assistencialismo por ajuda e atenção. Para eu dar ajuda e atenção, que seria o assistencialismo, que as pessoas estão acostumadas a dizer assim, tem um projeto assistencialista, que aí ele fica meio que zona de conforto. Todo mundo tenta sair dessa zona de conforto e também provocar que as outras pessoas saiam da zona de conforto. Realmente, eu já comecei falando sobre isso, porque existe essa diferença entre o assistencialismo e a assistência, né? O assistencialismo é, de fato, essa prática pontual, onde ela vai resolver, numa emergência, um dado problema, um dado desafio que aquela família esteja passando. Mas ela não soluciona a questão toda, né? Então, por exemplo, uma família está passando necessidades, né, com relação à comida, não está conseguindo comprar comida, que é básico, né? Isso é básico. Pirâmide de Maslow, puro e simples, né? Sim, porque os pais estão desempregados, né? O chefe de família ou a chefe de família está desempregado. Então, a prática assistencialista é quando você dá a cesta básica. Ela é positiva? Porque é uma emergência, eu preciso que aquela família se alimente ali, hoje e agora. Mas vai solucionar o problema maior, que é o desemprego? Não. Aí vem a assistência. A assistência é quando você possibilita recursos, por exemplo, chama essa família, esse chefe de família, vamos conversar, quais são as suas habilidades? Você já tem um currículo? Deixa eu ver teu currículo, vamos construir juntos. Tem umas palestras, tem uns cursos profissionalizantes que estão acontecendo, eles são gratuitos. Você tem como se inscrever? Não tenho. Vem para a associação, nós vamos te inserir dentro dessa realidade, capacitar você para que você tenha condições de voltar ao mercado de trabalho. Então, inicialmente o projeto Criança Maranata,
ele iniciou com práticas assistencialistas, porque era o recurso que nós tínhamos. Por exemplo, no início não havia assistente social, não havia psicólogos, não havia pedagogos, entendeu? Para fazer para proporcionar esse crescimento e esse fortalecimento para as famílias. Mas havia, por exemplo, algumas empresas, algumas pessoas físicas que doavam alimentos para fazer um sopão. E aí eu conseguia promover um sopão que daria um jantar ou um almoço ali, um lanche, naquele momento, naquele dia, né? E aí a gente começou com as práticas assistencialistas, mas procurando estratégias e se relacionando com pessoas, procurando em editais, por exemplo, a forma de conseguir incentivos fiscais para que eu pudesse promover uma ação de assistência, onde eu pudesse acompanhar, não apenas dar ali um recurso que iria acabar num outro dia, né? Tem famílias, por exemplo, que têm 6 filhos, uma cesta básica mesmo, não vai durar nenhuma semana para uma família que tem, né, 5, 6 filhos. Então, nosso interesse hoje não é de ficar só nessa prática assistencialista, tanto que nós conseguimos aqui, como a fala da Eduarda, né, nós conseguimos a aprovação da Escolinha de Futebol Nova Geração pela lei de incentivo. Ela está, inclusive, a gente busca agora a renovação dela, junto com a patrocinadora Enel, né, para quem não conhece, né, como funciona aqui bem rapidamente, porque eu sei que esse podcast aí vai atingir muitas pessoas, e a gente quer que todos aqui tenham acesso às informações, né. A lei é muito simples, né, as empresas, elas pagam impostos para o governo. E o governo, ele tem, então, essa possibilidade de, ao invés de você pagar, né, todos os impostos para o governo, você pode escolher patrocinar um projeto social dentro da área da infância, da juventude, do esporte, né, para fortalecer essas OSCs, que são organizações sociais, da sociedade civil, para que elas possam colocar em prática aquilo que elas têm em papel, em projeto. Então, nós tínhamos um projeto escrito, que era o da Escolinha de Futebol Nova Geração, mas nós não tínhamos o recurso. Então, a gente ficou atento o quê? Aos editais. Vai surgir um edital do governo incentivando o esporte. Aí fomos aprovados. A próxima fase, conseguir uma empresa que, ao invés de devolver os impostos para o governo, ela vai dizer: ei, eu quero aquele projeto lá da Escolinha de Futebol Nova Geração, inscrito pela ABPM, que é o Criança Maranata, e o recurso, então, o governo do estado vai passar para essa instituição, para que ela possa efetivar a Escolinha de Futebol Nova Geração. E assim nós temos inúmeros outros projetos que estão no papel, que estão só aguardando editais, né? A gente tem vários editais aí surgindo a todo momento, e eu, como assistente social e também captadora de recursos do projeto, a Eduarda também tem essa função, né? De nós estarmos sempre atentos, buscando aonde nós podemos colocar projeto X, projeto Y, exatamente para a gente não ficar só na prática do assistencialismo, que eu acho que todo mundo já entendeu, né? Que é essa coisa de você só dar ali e resolver só algo no momento. Nós queremos ampliar as possibilidades para essas famílias, para que elas possam, de fato, dizer: não, fui ajudada pelo projeto Criança Maranata, mas hoje, por exemplo, eu me especializei, hoje eu estou trabalhando na empresa X porque eu consegui vislumbrar esse futuro, essa possibilidade lá também no projeto Criança Maranata. Só complementando, né? Eu até falei sobre a questão que a gente não podia fugir do assistencialismo, porque realmente a nossa visão é alcançar mais pessoas. E sempre que eu vou alcançar novas pessoas, a porta de entrada é o assistencialismo. Mas o nosso maior desafio hoje, quanto projeto, é criar crianças e famílias empoderadas, né? Que elas possam ser qualificadas e cientes do papel social delas, e que elas possam ser protagonistas do futuro delas. Hoje elas estão chegando pelo assistencialismo, mas esse foi a porta de entrada
para o protagonismo. É quando eu estou entrando, eu recebi a cesta básica. Eu acho que vai ser só a cesta básica, mas quando eu passo a porta da cesta básica, que foi o meu portal, eu vou entender que ali, aquele ambiente em que eu estou sendo inserida é muito mais do que isso. Eu estou sendo preparada para protagonizar um futuro promissor, né, para a vida do ser que foi inserido e toda a sua família. E quantas. Eu gosto de números, eu adoro. Não números, eu não sou. Separar aqui finanças de estudar números, métricas. Hoje a palavra do digital é métricas. Sim. Tá? E assim, eu tenho números, e aí, através da inteligência, do cruzamento desses números, a gente busca eficiências. Ou seja, melhorar o projeto. E eu estou vendo aqui que a gente conversou para falar sobre o Criança Maranata, mas ele é muito mais que o projeto de futebol, ele é uma associação que contempla muitas mais ações. Sim. E é muito rico nisso tudo. As métricas, para vocês assim entenderem, estou conseguindo, não é só aumentar o número de assistencialismo, mas o resultado dessas pessoas que passaram pelo projeto. Vocês têm alguma coisa que a gente possa dizer assim, nós começamos com 10, hoje a gente atende 35, e dessas 35 nós formamos um carpinteiro, outro foi ser eletricista, tem um garoto que saiu da nossa escolinha e já está treinando no time, etc, etc. Ou a gente já pensou em procurar times, eu estou dando ideias aqui, e buscando métricas, para a gente construir aqui o diálogo. Se tiver um sim, se não tiver um não, a gente continua conversando. O projeto de escolinha de futebol, né? Ele tem 1 ano, certo? Então, vamos dizer assim, passou da experiência, né? Nós vamos renovar, já está sendo encaminhado para renovação, para ser trabalhado mais 1 ano. Mas nós já temos, assim, foram inicialmente matriculados 400 alunos. Eles não pagam nada por isso, é completamente gratuito. Os requisitos é que eles sejam de escola pública, né? Estejam na escola, sim. Eles precisam levar a declaração. Se tirar nota 0, tá fora? E a gente faz esse acompanhamento, né? Se eles permanecem na escola. A gente tem o interesse de combater a evasão, né, escolar e também o abandono escolar, que são 2 coisas diferentes. E, mais uma vez, eu abro um parêntese aqui para explicar, porque, às vezes, até os próprios gestores, professores, eles têm essa confusão de não entender. A evasão é quando o aluno já está fora da escola. Ele se matriculou, a gente está aqui no mês de setembro, e ele se matriculou lá em janeiro, um exemplo, e ele simplesmente sumiu da escola. Quer dizer, já passaram-se aí 7, 8 meses que ele está fora da escola. Então, ele já é considerado um aluno que evadiu, saiu. O abandono ele nem entrou na escola. Ou se entrou, passou 1 mês ou pouco mais que isso. E o abandono é quando a criança, é aquela criança, adolescente, que vai, vamos dizer assim, como a minha avó dizia, vai um dia, 8 não, né? Vai um dia, falta 10, aí vai mais 2 dias, falta mais 15. Aí, quer dizer, ele não saiu completamente da escola, mas claramente... Se fosse o contrário, pensei que abandonar é ir embora, evadir... Por isso que é importante... Evadir é recuar, vai e recua, tá... Mas tecnicamente o nome é esse. E assim, a gente tem um número muito grande de alunos que estão nessa situação de abandono. E óbvio que esse aluno que está há muito tempo sem a escola, ou ele vai quando quer ou quando dá, né? Ele é um aluno que provavelmente, assim, ele está não provavelmente, com certeza ele está num risco de evasão. Porque a qualquer momento ele pode achar uma outra realidade, um outro tipo de ação que vai tirá-lo completamente da escola. Então, quando a gente traz a proposta da escolinha, né, e conseguimos atrair 400 alunos, justamente para fortalecer esse vínculo com a escola, mostrando para eles que antes deles se tornarem craques no campo, eles precisam se tornar craques na escola, né? Respeitando as regras, cumprindo com os deveres. Então, hoje a gente tem desse número de 400, né? Eu posso dizer que mais de 70% desses alunos estão na escola, eles permaneceram na escola, e não só permaneceram, mas melhoraram o rendimento, melhoraram a questão também do comprometimento, né? Inclusive agora na marcha, eles estiveram presentes, e muitos alunos assim,
não vou só andar no sol, mas assim, nós empoderamos eles da importância de que era um ato cívico, a escola que eles estão matriculados estava participando, então vamos participar sim, participem, né? Ganhem os pontos que vocês, né, que a escola está prometendo para melhorar essas notas. Para motivá-lo a ir participar. E eu fiquei até admirada que alguns falaram assim para mim, Tia, não preciso de ponto não, minha nota é tudo boa. Eu disse, coisa boa, vou pegar esse boletim para eu confirmar. Então, a gente percebe como eles estão realmente cada vez mais engajados, né? Mães também, né? Que você falando a questão das métricas, dos números, né? Mães que procuraram se especializar. Tem uma mãe lá que, assim, ela tá desempregada no momento, mas ela não para de se especializar, de buscar cursos, né? Agora, recentemente, ela manda sempre mensagem assim, Priscila, recebe aí meu filho, ele tá indo para a escolinha e tudo mais, eu não vou poder acompanhar porque agora eu comecei um curso de cabeleireiro, e aí, então assim, e ela já tem outros cursos também, e a gente vai empoderando, olha, eu faço os cursos, eu mando, né, onde é que tá tendo cursos, gratuitos que elas possam, que de repente possam interessar, e a gente vê esse retorno, né? Não só do compromisso das crianças, mas dos próprios pais, de estarem engajados e também se buscando agora, melhorar. Vamos misturar um pouquinho da vida pessoal de vocês aqui. Gente, como é que vocês arranjam tempo para isso? Me explica aí, como é que a Eduarda e a Priscila conseguem ser partícipes de todos esses nichos? Uma hora ela está na associação, outra hora ela está evangelizando, outra hora ela está cuidando da casa. E outra hora ela também deve estar sendo cidadã em alguma situação que eu acho que, principalmente vocês, e aí os homens, que me perdoem, eles não demoram muito a perceber que as jornadas das mulheres são bem maiores que a dos homens. E existe uma realidade social, econômica, de desigualdade em relação ao gênero mesmo, secular, milenar, e tem culturas aí que não saiu do canto mesmo, e que a gente vê, eu sou um fã, porque eu tenho uma esposa que me ajuda pra caramba, a expressão aqui, caramba, me ajuda muito, e realmente ela tem lá algumas tarefas que eu sou egoísta, inconsciente, e reconheço isso. Então, como é que fica as duas em relação a essa... Por exemplo, o pastor vai lá na hora do lavar o prato ou fica igual a mim, olhando... Não, ele é uma pessoa muito, eu acho que é mais participativa até do que eu mesmo, entendeu? Diante das demandas, às vezes as pessoas, até algumas assistidas lá pelo projeto, participantes do projeto, não conheciam ele, porque quando chegava, ele estava aguando o campo, ele estava varrendo, porque atualmente a gente mora dentro do projeto. Para dar certo, a gente saiu da nossa casa, né, e foi para a casa de apoio do projeto. Então, ele é aquele que está lá varrendo as varandas. É uma missão de vida mesmo. Agora você falou uma palavra, né? Que a minha resposta ia ser em cima disso. E até antes aqui eu comentei, estava conhecendo aqui a sua esposa e comentei isso com ela, que é bom quando a gente vê um casal que tem o mesmo propósito de vida, assim... Nós queremos caminhar juntos em direção a isso. A gente sabe para onde a gente está indo, a gente tem uma missão. E por mais que o casal ou as pessoas que estejam inseridas naquele processo, elas sejam diferentes e elas passem por contratempos, por discordâncias e tenham inúmeras outras atividades, mas se você entende que aquele é o seu propósito, é a sua missão, você caminha e não se torna pesado. Então, eu sou mãe, né? Tenho uma filha de 8 anos, não poderia deixar de falar da minha estrelinha, que ela vai assistir. O nome dela? Esther. A Esther Girão, tem 9 anos, é curiosíssima, como que toda legal. Criança. Eu tenho uma filhinha também, 36 anos, 2 netos de 1 ano e 8 meses.
tenho falado no programa, meus bruguelos, Pronto. que é meu patrimônio, né? E aí, assim, realmente, a gente... O Arthur e o Heitor, filhos da Morgana. Pronto. E aí, como mãe, como mulher, né, como pessoa, né, a gente precisa, sim, separar bem essas tarefas, mas não separá-las de colocar, assim, isso no lugar e aquele lá no outro lugar, como se não pudessem andar junto. Eu acho, e não só acho, mas por experiência, eu consigo dizer que dá para caminhar juntos, sim. Eu até tenho uma experiência recente, né? Eu morava em Fortaleza e já apoiava o Criança Maranata há pelo menos uns 5 anos, principalmente na parte da busca de editais, escrevendo projetos e tudo mais. Trabalhava numa empresa em Maranguape, tinha um reconhecimento profissional, financeiro aceitável, né? Morava num apartamento todo projetado, enfim, estava bem confortável, né? E aí eu recebi a proposta de vir para cá, porque a assistente social do projeto atual passou no concurso público em outra cidade, ela teve que sair do Maranata, né? Daquela função. E aí eu recebi a proposta da Eduarda, do pastor Marcos, né, de dizer assim, Priscila, você precisa vir, porque como assistente social, esse profissional ele precisa estar dentro do projeto para conhecer as realidades, né, de fato, das famílias e tudo mais, acompanhar também todo o processo da escolinha de futebol. E aí, aquilo assim na minha cabeça, eu vou ter que sair, né? Onde é que eu vou morar? E tudo, meu Deus. Mas o que aconteceu? Eu realmente comecei a orar sobre isso, né? A falar com Deus sobre isso. E eu fui analisar o meu coração e a vontade de Deus para minha vida, que há muito tempo, né, posso dizer assim, desde a minha infância, juventude, eu estou dentro da questão social, literalmente, diretamente, e eu entendi que realmente era aquele momento. Era fácil? Era confortável? Não. Era desafiador. Eu não tinha o dinheiro para fazer uma mudança assim repentina. Eu ia precisar pedir as contas, né? Enfim, tinha muitos, vamos dizer assim, muitos desafios ou contratempos para eu enfrentar. Esquece os problemas. É desafio. E aí, assim, quando eu tomei conta disso e coloquei assim, não, é agora. É tipo aquele programa, é agora ou nunca, né? É agora. Porque se você for esperar que tudo fique confortável, que tudo fique ao seu favor, meu amigo, você não vai nem acordar de manhã, porque todo dia, como você estava dizendo aqui, que foi uma fala de um outro entrevistado, né? A gente acorda para resolver algum tipo de desafio ou problema. E aí eu disse, tá bom, eu vou, né? Fiz prova também, que aqui como uma boa crente, os crentes aqui que estão assistindo vão me entender, como uma boa crente, como a Bíblia conta a história de Gideão, que ele fez prova de Deus, Senhor, é isso mesmo que você quer que eu faça, vai acontecer isso e aquilo, então eu fiz mais ou menos isso, Deus foi me confirmando e realmente tudo convergiu, quando eu percebi, eu já estava aqui, né? E comecei a morar numa casa que não tinha toda a estrutura que eu tinha antes, de móveis e tudo, porque como eu morava num apartamento projetado, então eu vim sem armário, sem né, a estrutura de sala, de mesa e tudo mais. Só que isso, né, não abalou meu espírito. E aí é o que eu volto para a questão inicial, né? Quando você tem certeza de um propósito, de uma missão, tudo se torna secundário. E, gente, incrivelmente, as coisas elas se encaixam. Então, hoje eu estou há 5 meses, 6 meses no máximo, aqui em Maranguape, morando em Maranguape, ativamente no projeto Criança Maranata, né, como assistente social, e já falei isso para várias pessoas, ainda está cansada de me ouvir falando isso, que me sinto hoje muito mais realizada, muito mais feliz, muito mais... A palavra é essa, realizada profissionalmente, né? E também dentro da minha família, porque hoje eu consigo ter tempo
para minha filha, muito mais do que quando eu estava na outra empresa, né? Eu consigo fazer algo que realmente me encanta. Eu escrever para mim um projeto, né? Outro dia uma pessoa estava falando, Priscila, você está tão cansada, eu tô com pena de você. Eu falei, não tenha pena não, porque não tem coisa mais gratificante para mim quando eu concluo um projeto que eu envio para ser analisado. Meu Deus, pode ser meia-noite. Meu Deus, eu consegui, Jesus, enviei um projeto, escrevi um projeto. E esses projetos são sempre para convergir em algum bem, em alguma satisfação dessas crianças, desses adolescentes, né? A gente agora, inclusive, está escrevendo um outro projeto para combater mais diretamente ou fortemente a evasão escolar, né? Também fizemos um projeto agora recente de incentivo à lei federal, que nós estamos só na instância do estadual, né? E funciona da mesma forma, só que agora pela instância federal. E tudo para captação de recursos. Para captação de recursos, que é um outro desafio que nós vamos conversar ainda aqui, que a Eduardo vai completar. Inclusive, esse que a gente lançou, a lei federal, ele já está aprovado na lei estadual, inclusive próximo mês nós devemos estar fazendo a inauguração dele, que é a escola aberta no final de semana. Nós teremos 8 núcleos aqui em Maranguape, onde nós ofertaremos 200 vagas de karatê, 200 de futebol, 50 de vôlei e 50 de handebol. No final de semana? Funcionará toda a semana, mas as atividades mais específicas no final de semana. Por isso que o nome do e acontece projeto... na própria escola, na escola do aluno. Então, ele não precisa se deslocar, né? E então, a gente vai ter uma extensão do Criança Maranata, isso, ampliando aí os núcleos, né? Fazendo núcleos, células, como... Nós queríamos como nós vamos alcançar mais crianças maranguapenses. A nossa pergunta era essa: de que forma eu posso alcançar mais crianças maranguapenses? Se eu fosse colocar um núcleo em cada distrito, o custo seria assim, incalculável, né? Inviável para o momento. Então, como eu posso levar o esporte, né, para esses distritos, alcançando mais crianças, né, com esporte, com social? E aí foi onde surgiu a Escola Aberta no final de semana, que já está aprovado, né, na lei estadual. Agora nós subimos ele para a lei federal, porque nós queremos alcançar ainda mais distritos, né, mais crianças. Show de bola, né? O futebol começou tudo isso e está dando um show de bola. Essa expressão devia ter oração para o show de bola, sabe? Pedir os meninos para criarem aí. Senhor, que o show de bola continue. Que a gente eles, inclusive, ganharam, viu? No sábado. Foi? Parabéns. Parabéns aí aos atletas do Criança Maranata. Como é que é o nome do time? Nova geração, né? Nova geração, o nome do time? Tem camisa, toda, sim, com o nome. Aí o nome, tem o nome de cada jogador atrás ou não? Porque tem que compartilhar as camisas. Tem que compartilhar. Aí estamos na parte do compartilhar. Investidores aqui nos ouvindo, estamos aqui para colocar sua marca nessas blusas, esses uniformes. Duas coisas muito interessantes. Eu acho legal você copiar o que a sociedade coloca aí, que é o indivíduo com um nome aqui, porque chama atenção e ele vai se esforçar para ele ser o Antônio dentro do projeto. Mas eu acho também legal, são duas coisas, estou olhando aqui com um olhar de marketólogo e como cara que jogou futebol. Também é legal ele compartilhar a camisa dele, ele tirar e dar para o outro jogar com a camisa que ele também está usando. Eles estão dividindo ali. Isso aconteceu comigo. No começo que eu jogava futebol, eu joguei futebol aqui. Meu pai também foi jogador profissional, foi o único campeão de time pequeno no Ceará, passou a vida toda, todo mundo brincava com ele, faleceu há 1 ano e 8 meses. O Helder Garcia, ele foi campeão pelo Calouros do Ar. E ele passou a vida dele todinha, as pessoas conversando com ele sobre isso. Era a única vaidade que esse senhor tinha. É que ele ganhou um campeonato cearense de futebol profissional, na verdade, o campeonato cearense naquele tempo não era profissional, pelo um time insignificante, que hoje nem na 4ª divisão está e ninguém dá um valor, mas foi lá, pela base aérea, que ele foi chamado para jogar. Ele foi chamado para jogar os outros times, o Ceará e o Fortaleza, mas ele não queria, ele queria lá o Calouros do Ar. E lá não tinha nome na camisa. Tinha que... e ele tem uma história muito interessante dele. Ele era magrinho. Todo mundo achando que ele era muito fraquinho. Para ele não trabalhar
fazer exercícios físicos, que eu acho que foi um grande erro. Devia ter colocado ele para fazer exercício físico, ele teria tido mais massa muscular. Colocaram ele para a enfermaria para ele ficar mais tranquilo, lá para ele ficar mais deitado, enrolando, lá para ir para o jogo, descansando. Era a mentalidade da época. Funcionou. Acabaram sendo campeão cearense. Tá? Então, vindo do tempo que não se ganhava dinheiro para se jogar bola, ele se jogava pelo sonho e escolhia algo que não tinha status, ele queria. Isso é uma coisa muito interessante para mim. Ele escolheu o Calouros, quando meu avô, pai dele, era conselheiro do Fortaleza e todos os diretores queriam que ele fosse jogar Fortaleza, ele não queria. Aí ele foi campeão, não continuou mais jogando, aos 21 anos de idade, e foi cuidar da vida e veio para Maranguape, casou com uma maranguapense. Ela faleceu com 8 meses, é uma história muito longa. Depois ele casou com a prima carnal dela, que é minha mãe, e aí construiu a história dele aqui nesse município. É um podcast ou um documentário para eu fazer em homenagem ao meu pai depois. Mas eu sempre falo dos valores porque foi o futebol. Por que brilhou os olhos para mim a palavra futebol para a gente abrir a conversa? Porque é algo que eu sempre joguei, sempre partilhei, e às vezes eu conto até algumas coisas. E aí os números que vocês estão dizendo é fantástico, é show de bola. Acho que a oração tem que criar a oração do show de bola. Sim, né? O Criança Maranata é show de bola. Senhor, que a gente faça jogue mais bola, que a gente melhore alguma coisa, porque a merenda está chegando. E outros números importantes, né? Eduardo até citou aqui, mas que vale a pena recordar, é que na alta pandemia nós conseguimos aí cerca de 80 toneladas. 80 toneladas de 2020 e 2021. 1.000 famílias atendidas com 80 isso. E assim, respeitando... Não é 1.000 toneladas, não, são 80. Inclusive aqui eu abro... 1.000 vezes 80. Eu abro aqui o nosso coração, assim, em agradecimento a todos os parceiros, né, que não nos deixaram. E ainda você pode dizer o nome, vai lembrar de todos? Vai lembrar de todos? Inclusive, assim, são muitas pessoas físicas, né? Mas nós temos uma empresa dentro de Maranguape que nos apoia bastante nessa questão alimentar, que é a Sbuff Capa, né? Então ela nos... Ela é uma multinacional, é a antiga Paema. Antiga Paema. Que agora é Sbuff Capa. Trabalha no ramo de papelões. Mas ela mudou, ela está com outros tipos de produtos? Porque é uma empresa americana, que comprou a Paema. É uma empresa americana. Eu acho que é irlandesa. É irlandesa? É irlandesa? Eu estou aqui chutando porque alguém me disse que era capital americano. Ela, a JNet. Quem é o gestor dela? Continuou o menino que era... Flaubiano? Isso. Conheço. Esteve com a gente visitando a marca. Mandar um abraço para o Flaubiano. Inclusive, ver se eu faço uma visita lá à empresa, trazê-lo para cá para o programa. Manda um recado para ele lá, manda um WhatsApp para ele lá, convidando para o programa, dizendo que... Encontrei com ele recentemente no restaurante, falei, mas não dava para ficar, às vezes você encontra as pessoas, não dá para você estar incomodando nos lugares, mas é interessante, né? E aí a Polialimentos também, que nos auxiliou muito na época, né? Nós distribuímos até frango, né? Frango, gente, numa época... de tanta desesperança, né? As pessoas estavam muito inseguras, sem trabalho, uma instituição que... E assim, como eles não podiam se reunir na organização, na associação, por conta da aglomeração, nós, assim, não nos limitamos, né? Nós fomos até as casas, então a gente pegou um grupo de 30 ou mais pessoas e fomos nas casas daqueles que já tinham, né, um cadastro com a gente, fomos bater lá na porta, olha, está aqui, em parceria com a Polialimentos, a gente está aqui entregando essa cesta, esse frango. Então, e assim, nós continuamos, né, com essa busca, porque a gente está sempre buscando recursos, por exemplo, a Eduarda falou aqui dos alimentos, né? São cerca de 250 a 300 crianças que são alimentadas diariamente. A instituição, ela não tem recursos, né, próprios para manter essa demanda. Mas, e por que nós conseguimos, né? Porque a gente está em constante comunicação com pessoas, com empresas, né? Inclusive, eu até deixo aqui um recado, se quem aí está nos ouvindo, que é um empresário, que quer, de repente, divulgar a sua marca, né?
pode nos procurar, porque a gente tem também contrapartidas para oferecer em termos de propaganda, os uniformes mesmo, né? A gente coloca no nosso uniforme do futebol a marca da empresa, porque são desafios diários em termos de alimentação, né? Também, agora mesmo está chegando o Dia das Crianças, né? A gente trabalha com alguns eventos anuais. Eles sempre vão acontecer pelo Criança Maranata. A gente organiza, então, o nosso calendário do ano em cima desses eventos, né? Que vou citar aqui alguns, né? A gente está aqui próximo a outubro, é o Dia da Criança Maranata, acontece sempre no mês de outubro, né? Geralmente do meio para o fim de outubro. É um dia onde a gente faz uma ação para todas as crianças que estão assistidas pelo Projeto Maranata. Esse ano já tem data, né? E esse ano já tem data, está marcado para o dia 22 de outubro. É um dia gente, é um dia extraordinário de lazer mesmo. A gente tem aí as parcerias com o pessoal que aluga brinquedos infláveis, né? Tem toda uma programação com apresentação de teatro, de dança, de música, musicalização para eles, lanches, né? E aqui a gente até agradece também a parceria da embaixadora do Peter Pan, né, que vai estar cedendo lanche para eles esse ano, que na verdade ela até falou assim, vai ser um jantar que a gente vai proporcionar, então ela já fechou com a gente essa parceria. Que é a Adriana Lima. É a Adriana Lima, isso. Ela é esposa do vereador Mardônio e ela é embaixadora do Peter Pan. E aí ela fez uma visita a gente, na verdade ela escolheu a nossa instituição para receber o McLanche Feliz, que anualmente o McDonald's tem uma campanha, né? Eu já fui assessor do projeto McDonald's Mac Dia Feliz, porque eu trabalhava numa assessoria de imprensa que prestava serviço para o franqueado, que tinha mais de 7 lojas, e eu tive que passar o dia lá na loja e também buscando a questão da venda, porque a venda daquele dia para uma instituição. E aí a Adriana, por ser embaixadora do Peter Pan, ela, que é a associação que está ligada ao McDonald's, aqui em Fortaleza, lá em Fortaleza, então ela poderia escolher algumas instituições para está concedendo, né, esses sanduíches. E aí ela escolheu a gente agora. Ela foi lá conhecer, eu já conhecia o projeto, né, e a gente fez esse trabalho juntas. E aí, ao final, ela nos perguntou, né, sobre algum desafio, algo que a gente estivesse passando, que precisasse de alguma coisa. E a gente comentou, então, sobre o Dia das Crianças. E aí, outro evento que a gente organiza anualmente é o Natal Sem Fome, acontece em dezembro, onde o objetivo é proporcionar o maior número de doações de cestas básicas e alimentos similares, né? Nós já chegamos a doar panetones, chocolates, né? Também nós fazemos, no início do ano, volta às aulas, nós fizemos um evento, foi muito positivo também, que foi a doação de mochilas, e aí nós fomos pedir mesmo aos nossos amigos, parentes, nas nossas redes sociais, uma mochila, né? Eu tenho uma filha, como eu disse, de 9 anos, e a gente troca mochila. Todo ano eu acabo trocando mochila, muitas vezes, mais por uma questão de estética. Porque o desenho tá diferente. O desenho tá nada. E o que eu faço com aquela mochila que, né, não serve para minha filha porque ela já enjoou daquele desenho e eu tenho condições de comprar? Eu posso doar. Então, nós fizemos um mutirão, né, de pedidos de mochilas e, olha, os relatos, né, Eduarda, de ter uma criança que chegou para dizer que tia, eu estava levando na sacola. Tá aqui, tia, minha mochila era uma sacola, né? E elas estavam ali felizes porque estavam recebendo uma mochila usada, sim, mas que atendia a necessidade delas. Uma coisa que a gente sempre prioriza muito no projeto é a qualidade. Às vezes a pessoa acha que vai fazer a doação, ela tira uma roupa que já está rasgada e já está rasgada, eu vou dar lá pro projeto. Não é porque eles vão receber que nós temos que dar o pior, né? De qualquer jeito. Então, sempre nós priorizamos. Às vezes, a gente faz campanha de arrecadação de brinquedos, vamos dizer, de brinquedos. Agora que a gente está no Dia das Crianças.
Aí eu tira lá da caixinha de brinquedo do seu filho, o brinquedo não tem mais uma perna, tá sem a cabeça. Tá sem as rodas. O carrinho tá, vamos lá levar pro projeto. Eu acredito que você não gostaria de ver o seu filho recebendo um carrinho sem as rodas, né? Então, não tem lógica. Se você quer dar, né, que você dê o seu melhor, porque nós queremos receber o melhor. Assim como nós queremos receber, nós também temos que aprender a doar, né, o melhor. Tá, eu vou fazer 3 provocações aqui. Sim. Tá? E aí quero que vocês voltem com a solução desses desafios para a gente fazer. Aí eu vou fazer em nome da função de gestor de marketing do shopping. Aí eu faço uma confusão danada aqui para as pessoas. Uhum. Aqui eu trabalho como gestor de marketing, né? Que é do Maranguape Shopping Mall, onde a gente está no estúdio F, que é uma empresa do Eldemar Garcia, mas o Eldemar Garcia é o gestor de marketing do shopping. Então se confunde as duas coisas. Sou empreendedor mesmo sendo apresentador de tudo um pouco. Apresentador não. Colaborador, assim como todos nós. Sim. Bem, nós temos um espaço dado para vocês de graça, para vocês coletarem presentes. Então o desafio é o seguinte: criem o objeto, o espaço, a caixa de papelão, madeira, pendurar criativamente, que a gente põe aqui no shopping para receber. Agora, eu acho que para o Dia das Crianças, tá? Não sei se a gente vai conseguir ter tanto êxito, mas eu chamaria para vocês um desafio melhor. Vamos nos preparar para o Natal? Dei um presente que você, para as crianças do projeto. Aí alguém pode comprar. E aí, geralmente, eu vou te contar para vocês, as pessoas passam na Americana, compram um presente e põem dentro da caixa. Aí você vai ter carrinho com roda, bonequinha com cabeça. Mas também pode ser aproveitado. Nós vamos botar aqui uma campanha de recicle o seu presente, que você não usa. Aí nós temos uma história vivida num projeto com outra entidade, que é um triciclo. A bicicletinha, ela tinha um triciclo, né? A criança veio deixar, ela já tinha uma idade mais avançada, não era mais para o tamanho dela, e a caixa não cabia o triciclo, a caixa era pequena. E o pai veio acompanhando, ela disse: coloque, filha, faça sua doação. E aí a gente filmou, a campanha foi publicada. Acho que se alguém for atrás de alguns anos atrás, no feed nas redes sociais, é porque essas redes sociais elas ficam lá, e para você, imagina você cavar, talvez pela data, tem essa filmagem dessa criancinha, dessa menina de 8, 7, 9 anos, talvez 8 anos, entregando o presente para ser reutilizado para a campanha daquela entidade. Então, há uma coleta, então a gente tem aqui um bom ponto de fluxo para vocês coletarem. Eu estou dando aqui quiserem colocar para o Dia das Crianças, ok, está aí aberto, traga a caixa e a gente coloca nas redes sociais. Ajude, colabore, participe, tá? De todas as formas. Tá aí, já está lá, a gente, e a divulgação nas nossas redes sociais, que são bons canais onde a gente posta, e na de tudo um pouco também. A gente faz um pequeno videozinho chamando e dizendo para as pessoas que tem essa campanha. A do Natal também continua. Se o presente chegou para o Dia das Crianças em outubro, novembro e dezembro continua doe para as pessoas. Ou a campanha de alimentos também, né? Você vê também uma bancada para receber alimentos. Essa aí a gente vai ter que pensar que aí eu preciso nós temos 12 horas, eu preciso vou ter que dizer no ar isso. Eu preciso que alguém esteja lá 12 horas, ou várias pessoas, ou participantes, para poder atender, receber e passar a imagem de vocês. Sim. Você não disse que gosta das coisas bem feitas, melhores? Não é simplesmente um cartaz frio e uma bancada para a gente colocar o alimento. Sim. É um receber. É um dar atenção, é um conversar e um comunicar-se com as pessoas sobre o projeto. Aí, se não for viável agora, pode se pensar para depois. Mas essas são ações que a gente está conversando, estou dizendo. E aí eu tenho outra ideia, como eu sou um homem de ideias, tá? Eu desafio as facções de empresas olha só, a frase as empresas de confecções, tá? Tira o nome facções, porque senão vão entrar errado. Eu conclamo, chamo, peço a atenção das empresas que fazem roupas e que sobra tecido a construir mochilas com o resto de tecidos fácil,
pegam um molde de uma mochila e façam mochilas de reaproveitamento de tecidos e doem para o projeto. Sim. Então, e aí o desafio, se a gente não consegue aqui pelo podcast, conversem com essas empresas que tem resto de tecido. Será que a gente consegue construir uma mochila, faz um projeto, um piloto de uma mochila feita com resto de tecido com essa empresa e de repente as outras podem ter tecidos. Aí, ok, não, eu não tenho como a minha mão de obra, mas vocês têm as mães dos alunos. Sim. Máquinas podem ser conseguidas, ou alguém tem uma máquina lá, o projeto bota a máquina lá no lugar. Não é fácil. A mãe vem costurar o tecido que a gente conseguiu, que você conseguiu e que a gente vai chamar. A gente pode criar 3 campanhas juntos aqui, o podcast de Tudo Um Pouco, Maranguape Shopping Mall e Criança Maranata. A gente conversa isso depois. Mas lançado ao vivo, que é porque os desafios, aí depois nós vamos entrar aqui num texto, depois quero que vocês leiam. Existe um cara, o primeiro nome dele Damon Hills, eu acho que é. Ele tem um livro que ele fala que quanto mais você se compromete falando, mais você tem resultados. Porque se você pensa, vou fazer tal coisa, você se comprometeu só com você. Napoleão Hills. Pronto. Napoleão Hills, obrigado, porque está me dando brancos e eu li muito Napoleão Hills. Aliás, ele é um coach motivacional, ele é um empreendedor, ele é um administrador, ele é um dos maiores gênios do mundo contemporâneo. Aí. Então, Napoleão Hills, eu estava esquecendo. Ainda bem que eu tenho uma doutora aqui. Hills, Hills, né? Eu acho que é o Hills do Hills do... Esse cara é fantástico. Ele diz assim, se tu falas para ti, tu tem 10% de possibilidade de conseguir o êxito. Se tu falar para uma pessoa, tu aumenta para 20. Se tu falar numa reunião como aqui, tu aumenta para 25% a possibilidade. Tá? E aí tu vai do comprometimento. Eu acho que é um livro que tem uma parte que é o comprometimento. Sim. Né? Assim, o quão tu tá qual o teu nível de compromisso com tal coisa e contigo mesmo. Fantástico. Tem uma tabelinha do teu nível de compromisso. Ou seja, como que tu conseguiu formatar o teu compromisso, comprometimento, compromisso e tal. E realmente eu tenho partes eu não tenho um livro do Napoleão hoje. Os meus livros foram para lá, para cá, mas eu tenho alguns outros. Mas muitas citações deles no meu material. Eu tenho 2 apostilas desse tamanho, que são todas baseadas em vários pensadores contemporâneos da motivação, principalmente da PNL e administração contemporânea, que é essa questão do que vocês estão fazendo, que é motivar pessoas. Vocês estão motivando crianças. Né? O projeto foi criado dentro de uma perspectiva de assistir, mas, na verdade, ela é muito mais motivadora e de transformação, de construção, de que assistencialismo. Por isso que, no começo, eu falei assistencialismo, uma palavra que me dói um pouco, que me remete ao comum, né? E, bom, agora eu falei demais, agora vocês que são as entrevistadas, vocês têm que falar. O que é que Rios deixou para a gente agora? Como ficou? Nós estamos bem felizes, né? Porque por esse comprometimento, e pode ter certeza que nós estaremos juntos, né, nessa iniciativa. Obrigada aqui ao De Tudo Um Pouco, né, podcast, por essa, vamos dizer assim, esse presente, né? Eu até brinquei, eu já estava com algumas propostas, mas ele já se adiantou, então isso só vai nos aproximar, né? E até estendo aqui um convite para você, também os outros que fazem parte aqui desse programa tão legal, inovador, para conhecerem o projeto, visitarem a gente lá presencialmente, diga assistirem. O endereço, por favor, porque só dá para chegar se a gente souber onde é. Sim, fica lá na rua Marianita Silva, número 143, no Novo Maranguape 2, né? Conhecido como Marianita 2, Silva 143. E a gente está lá sempre pela manhã e à tarde. Área seca, área verde. Área seca, Área seca. Agora, qual lado de quem vai daqui para Fortaleza? Direito? É o seu mesmo. É o seu direito. É o direito. Já é o seu, de quem vai para Fortaleza. Na direita. Um lado, por que área seca? Porque quando você olha assim, não tem. Área verde e a seca. É verdade, né? Tinha
pensado nisso. Tá. E a gente tem lá, as crianças estão de 7 da manhã até as 7 da noite, tem os horários, né, que acontece. À tarde tem mais crianças fazendo parte das aulas. Funciona de 7 às 19 horas? Aí, por exemplo, tem jogo de 7 às 8, aí de 8 às 9 é outra turma. Aí não tem mais turma até meio-dia, mas tem o administrativo funcionando. Aí começa de novo aulas de futebol às 15 horas. Eu vou ter que filmar isso aí, porque na minha cabeça eu não entendi. É um campo de futebol que tem lá? Sim, são 400 alunos, então... Tem salas de aula, tem pequeno auditório. Pequeno não, grande, porque pelo tamanho do projeto, um campo de futebol, 2 campos divididos. Tem um campo e tem uma quadra. Um campo e uma quadra? É coberta essa quadra? Não, ainda está no processo de ser revitalizado. Inclusive, um dos nossos maiores desejos, né? Porque cobrir o nosso essa quadra. É fazer um campo de grama sintética. Porque como quem trabalha com campo e com grama, né, sabe que grama não resiste muito a pisoteio, né? Então, você imagina aí 400 meninos, e eu gostaria de ressaltar, meninos e meninas. Tá? É verdade. Que a gente ressalta. Nós esquecemos de colocar aqui a questão do gênero. Pois para a formação de jovens de ambos os gêneros. Aí a gente falou muito em futebol, esquecemos disso. Olha vocês duas esquecendo de... Mas ela mesmo que lembrou. E não só a inclusão dos 2 gêneros, né, mas também no nosso futebol nós temos a inclusão de alunos autistas, né, com deficiências intelectuais, com deficiências físicas. Inclusive nós temos um depoimento lindo de uma mãe-vó, né, de um aluno do nosso projeto autista. Ele o autismo dele para médio para avançado, né? Nós sabemos que o autismo tem vários níveis, né? Então, o dele é de médio para avançado, e esse menino tem conquistado assim grandes avanços, né? Então, e isso assim, ditos, reconhecidos pelo médico psiquiatra. Dele, o próprio médico que o acompanha, que chegou a pedir a gente um relatório das atividades para entender do que é que ele o que estava acontecendo. Quer o know-how de vocês para poder... Querem saber quais eram as atividades. Qual é o nome desse médico para a gente dar o crédito a ele? Vou conseguir lembrar, mas temos um nome. Porque é o seguinte, todo mundo que estiver colaborando com o que quer que seja tem que ser dito, nós temos que ajudar as pessoas que ajudam pessoas. Sim. Sabe? Por isso eu fiz questão de dizer assim, quem veio para conversar foi as meninas hoje, a Eduarda e a Priscila, mas o pastor também é o homem do negócio. Sim. Tem que dar o crédito ao pastor, que o pastor puxou. Não é puxando o saco da Eduarda não, mas tem que né? Maridão foi... Se tem aqui o Napoleão Hills, eu estou citando Napoleão Hills, eu tenho que dar o crédito a Napoleão Hills. Sim, a gente sempre, é uma questão que eu sempre falo com ele, né? Porque ele sempre fala, não vou vocês, eu não preciso estar à frente. Eu sim, mas quem teve a visão, quem sonhou foi você. Saber, entendeu? Né? Então, quem sonhou, quem Deus deu sonho foi você. Então, hoje ele já até aparece bem mais, mas antes ele gostava mesmo de ficar na parte do pensar, né, do criar, né, do estimular a gente. E é uma mente brilhante, viu? Porque cria projetos, assim, às vezes numa tarde ele... mães costurando novas realidades. Que é isso, pastor? Vamos criar um projeto para empreender, para empoderar essas mães, e ele é bem poético. Então, mães, existe esse projeto, está escrito já, mães costurando novas realidades. Pronto, né? Tá aqui, ó, aqui com as mochilas. Exatamente, junto com o que você falou. O projeto existe, só tem que, eu garanto a vocês que tem de sobra de tecidos, que estão morfando, no mínimo, eu conheço aqui umas 10 empresários que estão com esse tecido lá então já tentou jogar no lixo, ou seja, porque ele não sabe o que fazer com esse tecido. São sobras que dão mochilas lindas. Hoje, o disruptivo é o diferente. Olha aqui, ó, um azul com um amarelo. Se eu colocar aqui, eu não sei, eu acho que cabe. Na cartela de design, que a gente chama cartela de cores, pode ser que essas coisas não se combinem, mas eu estou aqui no disruptivo. Eu ia pedir um lápis preto, porque aqui está tudo combinando. Vocês estão vendo? Aqui há um estudo de cores para usar o amarelo, o preto, o branco, tá?
e uma quarta, amarelo, preto e branco, são as cores da cartela de cores de composição do projeto, que ele tem que ter o estudo de cores, e também o pink, essa cor da camisa dela. Combinam, porque na hora que eu boto o branco com o preto e aquela cor ali, eu consigo fazer uma comunicação dentro de uma alternando. E com o preto, o amarelo e o branco, também consigo fazer. Né? Essa é uma cartela estudadamente componentes para você trabalhar. Só que é o disruptivo. Não, não quero não. Eu quero botar o azul, que não tem nada a ver com a construção científica das cores, e dá certo. Então é assim, brincar com as mochilas, com a poesia do pastor e com a necessidade de ter as mochilas, Sim. Brilhante, né? Show de bola, né? Maranata dando show de bola. Quanto tempo eu tenho ainda, presidente? Quanto? 1h15, a gente ainda tem ainda mais uns 15 minutos para a gente fechar em 1h30, mas pode ser mais. Eu pergunto para ter uma base. Eu acho que é suficiente. O quê? É suficiente? Não fale nisso. Tem tanta gente querendo ouvir alguma outra coisa, sabe? Alguma outra coisa que o projeto tenha feito. Vamos ver transformações. Eu esqueci de colocar as palavras, mas ela falou em transformações. A transformação do garoto que é autista. Sim. A transformação da mãe que começou a estudar mais. E vocês, os colegas, aí eu vou um pouco para a igreja, os colaboradores mesmo, aqueles voluntários, aqueles que foram ungidos por ora vem Senhor Jesus. Quais são os transformados nessa história? Quem são os transformados? Além de vocês, você contou uma. Nós tivemos 3 depoimentos, um seu, ao vivo e a cores. Nós tivemos um da mãe, você falou. Sim. Tivemos um da Eduarda falando sobre o garoto, que tem um certo grau, e o médico também está nisso. E agora vamos ver. Da comunidade, ora vem Senhor Jesus, da Deus Maranata. Assembleia de Deus. Né? Bom, assim, ai de nós, assim, se não fossem os colaboradores, né? Ou os voluntários, a palavra nem colaboradores cabe também, mas assim, eles são voluntários. Para o voluntariado, porque a instituição, primeiro que a instituição não consegue arcar, né, com a contratação dessas pessoas. Porém, a gente sabe o quanto elas são necessárias, principalmente na realização dos grandes eventos, né? Como eu estava citando aqui. Em maio nós sempre fazemos o Dia das Mães, juntamente com colocando como referência o Maio Laranja, né? Que é a questão chamar para a proteção e do combate também à exploração sexual infantil. Então, é um tema que a gente trabalha sempre em maio, uma campanha nacional, e a gente une isso à comemoração do Dia das Mães, né? Em julho, esse ano, nós inauguramos aí o Adrenalina Kids, julho é férias, né? E aí nós pensamos em proporcionar para essas crianças uma colônia de férias. Iniciamos com um dia, não foi... que a colônia, geralmente, você pensa em vários dias, né? Mas nós trabalhamos um dia inteiro, com várias competições, né? E para tudo isso se construir, a gente precisa dos voluntários. E aí, eu fiquei muito feliz, porque eu tenho um grupo, né, de pessoas que já se voluntariaram para um determinado evento, e eles ficaram ali no grupo para ter as informações. E aí, quando terminou esse último evento, que foi o do Adrenalina Kids, 2 pessoas me procuraram: ei, adiciona fulano, adiciona ciclano, porque eles querem participar. Eles não participaram, mas eu comentei, e eles querem ser voluntários no próximo evento que tiver. Então, quer dizer, o próprio voluntário, ele chama outro, porque ele entende a causa, né? Ele entende o porquê. Não é a questão do valor financeiro, não é se eu vou ganhar isso ou aquilo, mas é no que eu posso contribuir para que aquela criança, aquele adolescente, aquela família que estão numa situação mais vulnerável vai ganhar. Eles vão ganhar um evento mais organizado, eles vão ganhar uma melhor distribuição na hora do lanche, ninguém vai ficar sem comer porque não teve organização, não teve nenhum voluntário para auxiliar nesse processo. Todo mundo que entrou conseguiu ser bem recepcionado, porque a gente colocou voluntários ali na entrada para recebê-los, né? Tem a pessoa que vai tirar as fotos, que vai estar ali movimentando, a pessoa que vai fazer a alegria de brincar, de dançar, de conversar.
Então, a gente pensa em cada detalhe desse para que as engrenagens funcionem. E graças a Deus que nós temos voluntários, tanto aqui de Maranguape, e eu digo inclusive as mães dos alunos, né, que nos procuram para serem voluntários, né, inclusive agora no desfile cívico, né, que nós estivemos participando junto com a Escola Direitos Humanos, nós precisávamos de voluntários para que ficasse tudo bem organizado e também para que não houvesse, para que nenhuma criança se perdesse, a gente estivesse ali no controle de tudo. E elas, eu vou, uma mãe, né? Acho que pelo menos 5 mães, né? Eu quero uma blusa, eu quero participar da organização. Então, elas hoje se sentem parte do projeto porque elas veem os eventos e não estão ali apenas a mais para receber, mas também elas podem dar. Eu vou receber, mas eu também quero dar, né? E aí isso é muito positivo para a gente, a parte dos voluntários. Princípio, chamada interurgente. Tá no ar e teve que atender uma chamada. Sem problema, a gente chega aqui com suas últimas considerações. Você tem obrigações, aliás, não pode fugir das suas obrigações, e aí os desafios são assim, aparecem e a solução tem que ser dada o mais rápido possível. Que eu sou, como você me apresentou, também sou advogada, né? E uma pessoa querida está precisando da minha outra função. Fique à vontade. Então, assim, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade, né? Eu creio que pessoas como você, que dão visibilidade para projetos como os nossos, fazer um projeto social não é nada fácil, tem diversos desafios, mas quando nós encontramos pessoas de bem, que realmente acreditam na causa, tudo fica mais leve, né? Então, eu creio que a primeira pessoa a ser alcançada, eu acredito que foi você que nos fez esse convite, e todos aqueles que fazem parte, né, que vão assistir, que também sejam alcançados de alguma forma para fazer o bem. Nós estamos aqui para fazer o bem, fazer essa corrente do bem. Se eu quero ver um político melhor, se eu quero ter um médico mais qualificado, né, se eu quero que os roubos diminuam na minha cidade, eu tenho que investir primeiro na base, na criança. Né? Meu esposo sempre fala uma frase: investir num adulto, nós conseguimos transformar meia vida. Mas quando nós alcançamos uma criança, nós conseguimos transformar uma vida inteira. Né? Então, nós acreditamos que sim, nossa nação pode ser diferente e nós estamos investindo para que essa nação seja diferente. Né? E é através dela, das crianças, que daqui a 15 anos, 20 anos, nós vamos ver um Maranguape melhor. De que forma? Porque essas crianças que estavam destinadas ao crime, estavam destinadas à prostituição, elas foram protagonizadas para ter um futuro diferente. Né? Mas eu não consigo só, a Priscila não consegue só, né? Meu esposo não consegue só. Nós precisamos dar as mãos e fazermos a diferença. Né? E para fazer a diferença, nós precisamos ter esse espaço de divulgação. Né? Como eu posso fazer diferente? De que forma eu posso fazer diferente? Tem até as pessoas, durante essa pandemia, elas ficaram mais doadoras, né? Porque ficaram com medo da morte. Será que esse dinheiro vai durar, vai servir? Daqui eu não sei nem se eu vou estar viva, então eu vou doar. E aí o que eu vejo agora que passou a pandemia, passou, né, esse período mais crítico da pandemia, e aí as pessoas já começaram a endurecer, esqueceram. Coração pedroso. Esqueceram daquele período em que você não sabia se o amanhã existe. Né? Então, amanhã ainda é incerto. Hoje eu estou bem, né? Mas amanhã eu posso receber a notícia de que uma pessoa já faleceu. E o que você fez diferente por alguém? E isso é o que nos move todos os dias. É saber que eu estou construindo um dia, vai chegar o meu dia, né, de concluir
né, minha caminhada aqui na Terra, e as pessoas vão poder falar, não, eu fui alcançado de alguma forma, né? Não é bens, não é ouros, né? Não é prata, porque tudo isso vai ficar, né? Apesar que nós devemos trabalhar para isso, mas nós temos que também saber o que eu vou deixar, quem eu estou transformando. E essa, né, é a reflexão que eu deixo para quem vai assistir esse podcast. O que você tem feito hoje para transformar a vida de alguém? Então, que nós possamos ser unidos nessa corrente do bem de transformação social. Show de bola, Maranata. Eduarda França falando, e agora vamos para Priscila. A gente está aqui já no final da entrevista com essas duas gigantes. Priscila. Quero, claro, agradecer, né, essa oportunidade. Realmente é única, né? E poder expressar aqui a nossa prática, né? Apresentar para vocês os nossos desafios, as nossas conquistas. Com certeza isso só faz com que a gente se motive cada vez mais, né? Eu reforço a minha fala de quando a gente tem uma missão, a gente tem um propósito, a gente caminha em cima daquilo e nada se torna pesaroso ou difícil demais. Pelo contrário, os desafios que surgem, eles se tornam estimuladores, né? Eles se tornam assim possibilidades de conquistar e de avançar cada vez mais rumo a esse propósito. Então, Criança Maranata tem a missão de alcançar, inicialmente, eu até falo aqui uma fala do pastor Marcos França, que é o fundador do projeto. Ele orou a Deus e pedia a Deus 1 milhão de almas, né? 1 milhão de vidas, 1 milhão de almas transformadas, né? E Deus deu, ele orava a Deus como pastor, pedindo, né? Pedindo isso ao Senhor. E Deus, então, colocou no coração dele o projeto Criança Maranata, né? E, meu Deus, é daqui que vai sair essas almas? Sim, não que essas almas, todas essas pessoas, quando eu falo almas, eu estou falando de pessoas, não é a ideia do se converter ao cristianismo ou, na verdade, à religião, né, evangélica, não, mas é a transformação, alcançar essas pessoas através de uma transformação. E essa transformação, claro, parte a partir do ser, né, da pessoa em si, dela se tornar uma pessoa cada vez melhor, né, um cidadão melhor, uma esposa, um filho melhor, conquistando melhor mais espaços, mais empoderados, mais fortes e, claro, tendo Deus como seu principal Senhor, né, seu principal amigo, aquele em que você pode confiar. Então, essa missão hoje a gente caminha em cima disso, buscando essa transformação, né, não só de adultos, mas como a Eduarda falou, principalmente em cima da criança e do adolescente, porque a gente escuta muito que o futuro do Brasil são as crianças, não é assim? A gente escuta, né, essa frase? E eu digo o seguinte, o futuro do Brasil são as crianças hoje. Quando eu falo a palavra futuro, parece que é uma coisa distante, mas se eu não investir hoje nas crianças, se eu não proteger as crianças hoje, eu vou perder essas crianças. Então, o nosso propósito é caminhar nessa direção de alcançar o máximo de crianças e adolescentes, alcançar para onde? Levar para onde? Para viver a vida que Deus quer que elas vivam, uma vida inteira, uma vida plena, uma vida com abundância, com crescimento, com oportunidades, né? Então, que vocês aqui que estão nos assistindo possam continuar reproduzindo essa missão, aonde quer que vocês estejam. E, claro, conheçam o projeto Criança Maranata, que fica lá no Novo Maranguape. É isso aí, gente. Podcast de Tudo Pouco, mais um programa, missão cumprida. Eduarda França, muito obrigado. Priscila Girão, muito obrigado. Né? Vieram falar aqui do projeto da Associação Beneficente, que tem o projeto Criança Maranata. E a frase que fecha tudo isso é
lutar pelos direitos fundamentais e garantias sociais para as crianças e adolescentes, que as pessoas se entendam esse propósito e possam ajudar, colaborar. Muito obrigado a todos. Dá um like, curte, compartilha, marca o sininho. Valeu, corta!